CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, apresenta Água Viva, a importância dos recursos hídricos para a vida. Água. A água é um bem precioso, de valor extremo, imprescindível à sobrevivência dos seres que habitam o planeta Terra. Um recurso natural, presente em quase todos os processos que ocorrem na natureza, e um bem mineral renovável, finito, do qual a humanidade depende para atender desde as suas necessidades mais básicas até a concretização de empreendimentos de avançada tecnologia. Vida na Terra. Teorias científicas atestam que a vida no planeta Terra teve origem a partir da água. No início da formação do nosso planeta, a água sob a forma de vapor, junto com o metano, a amônia e o hidrogênio, constituíram a atmosfera primitiva da Terra. Submetida a altas temperaturas, centelhas elétricas e raios ultravioleta, a combinação desses gases deu a origem aos aminoácidos. Com a saturação da umidade e o início da ocorrência de chuvas, as rochas foram lavadas e as proteínas conduzidas para os mares primitivos. Daquela esfera líquida emergiram as primeiras formas de vida, há pelo menos 3 bilhões e 700 milhões de anos. A partir desse momento, teve início a linha evolutiva, quando animais e vegetais espalharam-se pelas águas e depois colonizaram a terra firme. Água na Terra. Dentre os planetas que integram o Sistema Solar, a Terra é o único dotado de grande quantidade de água, que recobre 3/4 de sua superfície, sob a forma de oceanos, mares, rios, lagoas e geleiras, num volume avaliado em 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos, sendo cerca de 97% água salgada, imprópria para o consumo, e apenas 3% água doce. Do total da água doce existente, a maior parte encontra-se sob forma de gelo, nas calotas polares e geleiras. Outra parte, contida na atmosfera, é gasosa e o restante é líquida, representada pelas fontes superficiais, rios e lagos, nossas principais formas de abastecimento, e subterrâneas, lençóis freáticos, que juntas correspondem a apenas 0,9% desse total. Graças à presença desse líquido vital, mantemos nossas cidades, nossas indústrias e nossas plantações. Até mesmo o oxigênio que respiramos tem relação com a água, pois cerca de 70% dele vem de algas microscópicas que vivem nos rios, lagos e oceanos. Ciclo hidrológico. Continuamente renovada através do ciclo hidrológico, a quantidade de água na Terra não muda. Entretanto, a sua distribuição no tempo e no espaço e o grau de dificuldade para sua utilização são variáveis. A falta ou excesso de água são situações que podem afetar qualquer região. O ciclo hidrológico é a sucessão de fases que a água percorre ao passar da atmosfera para a superfície e vice-versa. O vapor d'água, que forma as nuvens da atmosfera, ao resfriar-se, precipita e cai como chuva ou neve. Uma pequena parte que cai no solo é retida e absorvida pela vegetação e outros organismos. A maior parte corre para o mar, seja como água de escoamento superficial, os rios, ou infiltrando-se no solo, como água subterrânea. Em seguida, esta mesma água retorna à atmosfera, pela evaporação dos lagos, rios e mares, além da transpiração dos organismos vivos, completando a renovação desse precioso recurso. A água e as civilizações. As civilizações se desenvolveram em regiões próximas aos rios, como os sumérios, entre os rios Tigre e Eufrates, os egípcios nas proximidades do rio Nilo e os chineses do rio Amarelo. Há muito, os povos se interessam pelo estudo das formas de obtenção da água doce, como atestam antigos poços construídos pelos árabes, os sistemas de irrigação construídos pelos egípcios e chineses, as marcações de níveis de enchentes do rio Nilo, datadas de 1700 a.C., ou mesmo as medições pluviométricas na Índia, no século IV a.C. Desde o primeiro esboço do ciclo hidrológico,
Elaborado por Leonardo da Vinci no século XV até meados do século XVII, as medidas hidrológicas não eram precisas nem contínuas. A partir de então, observou-se o surgimento da hidrologia moderna, pela necessidade do aprimoramento das medições para a execução de projetos e construção de barragens, sistemas de captação, pontes, diques, dentre outros. O crescimento populacional, a expansão industrial e as fronteiras agrícolas passaram a exigir um criterioso planejamento e controle do uso da água, através de políticas para poupar e proteger os mananciais disponíveis, incentivando a utilização múltipla, a estocagem em épocas e locais de carência, o tratamento e a reutilização. Atualmente, torna-se indispensável gerenciar e administrar a distribuição e uso dos recursos hídricos, a fim de não comprometer o bem-estar e a segurança da humanidade. O Brasil possui uma das maiores reservas hídricas do mundo, concentrando cerca de 15% da água doce superficial disponível no planeta. Apesar desse privilégio, é significativo o contraste na sua distribuição pelo país. Enquanto a região norte, com 7% da população, possui 68% da água disponível, o Nordeste, com 29% da população, possui 3%, e o Sudeste, com 43% da população, possui 6%. A agricultura é o setor que mais consome água no país, cerca de 59%. O uso doméstico e o setor comercial respondem por 22% do consumo e o setor industrial por 19%. No entanto, 45% da população ainda não tem acesso aos serviços de água tratada e 96 milhões de pessoas vivem em locais sem esgoto sanitário. O desperdício é outro grande problema. Na verdade, é uma das causas para a escassez. No Brasil, quase a metade da água tratada fornecida aos usuários é desperdiçada. Uma pessoa necessita de aproximadamente 40 litros de água por dia, mas a média de consumo brasileira chega a 200 litros. Além disso, ações como o desmatamento das nascentes e a poluição dos rios comprometem ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. A CPRM e a hidrologia de superfície. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, atua no segmento da hidrologia de superfície, do ciclo hidrológico, implanta, opera e monitora grande parte da rede hidrometeorológica nacional para a Agência Nacional de Águas, ANA, e desenvolve projetos específicos referentes a levantamentos hidrológicos básicos e estudos de gestão territorial. A Rede Hidrometeorológica Nacional é o conjunto de instalações distribuídas pelas bacias hidrográficas brasileiras para medir nos cursos d'água os níveis, as vazões líquidas, a quantidade de sedimentos sólidos transportados e também a qualidade das águas. Fora dos cursos d'água, as instalações medem as chuvas e a evaporação da água contida no solo e nas plantas. As informações obtidas são aplicadas em estudos que avaliam o nível de disponibilidade de recursos hídricos, para viabilizar o planejamento de sua utilização de forma racional e também para o dimensionamento das obras de engenharia destinadas ao saneamento, à hidroeletricidade, navegação, irrigação, recreação e controle de cheias. A Rede Hidrometeorológica Nacional espelha de forma dinâmica a situação da água que, a cada instante, está ciclicamente sendo evaporada, condensada, precipitada e fluindo para os oceanos, servindo também para aferir as variações que ocorrem em cada fase do ciclo hidrológico, durante uma série histórica de observações. Estações fluviométricas. Nas estações fluviométricas, é possível medir com precisão o volume da água que flui nos rios. São utilizados instrumentos como réguas fluviométricas e linígrafos para a medição do nível, e molinetes hidrométricos para a velocidade dos fluxos da água.
Estações sedimentométricas. As estações sedimentométricas são equipadas com instrumentos de amostragem de partículas em suspensão, partículas menores, e partículas em deposição, partículas maiores, no fundo do curso d'água. As informações sedimentométricas são importantes em projetos de barragens e preservação da natureza. Esses dados fornecem índices de como os recursos naturais a montante da estação estão sendo utilizados. Rede de qualidade da água. A rede de qualidade da água é formada por estações capacitadas para monitorar e fornecer dados sobre temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, metais pesados e poluentes agrícolas, parâmetros importantes para avaliar a contaminação dos rios e contribuir para a preservação ambiental e manutenção da qualidade de vida. Rede pluviométrica. A rede pluviométrica é o conjunto de estações que coletam dados sobre o volume diário e a distribuição das chuvas, através de instrumentos como o pluviômetro e o pluviógrafo. Dados importantes para o dimensionamento de obras hidráulicas e para a previsão de enchentes. Rede climatológica e evaporimétrica. A rede climatológica e evaporimétrica obtém informações que complementam os estudos do ciclo hidrológico sobre a quantidade de água na atmosfera, evaporada do solo, dos corpos d'água e das plantas. São utilizados o pluviômetro e o pluviógrafo para medir e registrar o volume da chuva, o lisímetro para medir a evaporação do solo e das plantas, o evaporímetro Pichet para medir a evaporação do ar e o psicrômetro para medir sua umidade relativa, além de termômetros para medir as temperaturas máximas e mínimas do ar, e tanques evaporimétricos para verificar o índice de evaporação. Rede telemétrica. A rede telemétrica é formada por estações capacitadas para transmitir os dados automaticamente, em tempo real ou em intervalos pré-fixados, dos pontos de medição até os centros de coleta, através de rádio, telefone ou satélite. São prioritariamente utilizadas na previsão de cheias, monitoramento de qualidade de água, operação de reservatórios de uso múltiplo e inventário de informações hidrometeorológicas em regiões de difícil operação. Especialmente nas previsões de cheias, o recebimento das informações em tempo real é que permite a adoção das ações preventivas para proteger as populações das regiões afetadas. A CPRM e a hidrologia subterrânea. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, também atua promovendo o mapeamento hidrogeológico básico, que permite identificar as regiões do território mais favoráveis à ocorrência das águas subterrâneas, locais adequados à perfuração de poços, principalmente na região nordeste do país, além de desenvolver e alimentar o Sistema de Informação de Águas Subterrâneas, SIAGAS. O Brasil, além de apresentar gigantescas reservas de água doce superficial em quase todos os estados da federação, possui reservas ainda maiores em aquíferos subterrâneos, origem das fontes e das nascentes dos rios. Aquífero Guarani. O maior aquífero conhecido do mundo, o Aquífero Guarani, está localizado em rochas da bacia sedimentar do Paraná. Ocupa uma área de mais de 1.200.000 km² e estende-se pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Pode conter mais de 40.000 km³ de água, volume superior ao de todos os rios e lagos do planeta. Este fato, isoladamente, poderia significar que o abastecimento de água no Brasil estaria garantido por milhares e milhares de anos, sem reciclagem ou reaproveitamento. Mas estima-se que o Aquífero Guarani
receba anualmente 160 quilômetros cúbicos de água adicional vinda da superfície. E qual a qualidade dessa contribuição? Queremos problema ou solução? Preservar as águas superficiais é a atitude primordial para evitarmos uma irremediável contaminação das águas subterrâneas. A água é um patrimônio comum, cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada indivíduo tem o dever de zelar pela preservação dos recursos hídricos e utilizar de seus benefícios com cuidado e sem desperdício. Água, o mais precioso dos bens minerais.